Eu tenho certeza que vai ser noite de propósito, vai ser noite de cura, vai ser noite de libertação, vai ser noite de recomeço, vai ser noite de nova história, vai ser noite de testemunho. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, falando de propósito, foi exatamente para que nessa noite você conseguisse identificar o lugar que você se encontra, a posição que você se encontra diante daquilo que o Senhor te chamou para fazer, no lugar que o Senhor te chamou para estar. Às vezes a gente escuta falar muito de propósito, a gente escuta falar diversas formas, e só que tem coisas que na verdade, no meio da caminhada, a gente sempre escuta alguém chegando pra gente e falar assim, mas até hoje eu não sei qual é meu propósito, eu não sei. E eu sempre costumo falar que nosso propósito vão partir do básico, sempre vai ser levar Cristo para as outras pessoas. Esse é nosso principal propósito. Tem formas diferentes de propósito, de cada um ser usado, de cada um de uma maneira, cada um de um lugar. Uns foram chamados para estar em determinados lugares que outros não foram, mas o intuito e o alvo é o mesmo, é você apresentar Cristo para outras pessoas, é você levar Cristo para outras vidas. E na verdade, nós sabemos que às vezes nós chegamos na igreja, hoje a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já conhecem a Cristo, e muitas vezes é dentro da igreja mesmo, que nós estamos dentro da igreja, nós estamos vindo para o culto, nós adoramos, nós cumprimos na verdade a nossa agenda gospel, eu vou no culto, ou eu participo disso, eu faço isso, e a gente na verdade se dá satisfeito com essas coisas, como se eu tivesse assim, olha, eu já cumpri, eu estou cumprindo tudo direitinho que Deus quer que eu faça, como se isso fosse suficiente para o Senhor, como se na verdade essa posição de cumprir, de vir na igreja, de vir no culto, fosse, nossa, eu estou fazendo o bastante, eu estou fazendo o suficiente, porque eu faço tudo isso. E na verdade, isso é muito pouco diante daquilo que o Senhor me chamou e te chamou para fazer. É muito pouco ou quase nada. Na verdade, o nosso papel de estar aqui, de adorar, esse é uma vontade, um desejo que deve existir no meu e no seu coração. Não para cumprir um papel, não para barganhar com Cristo, no sentido se eu estou vindo, eu estou fazendo tudo certinho e muitas coisas não acontecem na minha vida, muitas coisas não estão acontecendo e eu estou cumprindo tudo que Deus fala para mim fazer. Mas muitas vezes nós estamos, na maioria das vezes, completamente enganados. Nós estamos completamente acomodados. Nós estamos ali passando despercebido, como se tudo tivesse, vamos dizer assim, está tudo sob controle, está tudo certinho, eu faço tudo certinho, tudo direitinho. Mas na verdade, o Senhor nos chamou, não foi para ficar sentadinho, bonitinho, fazendo tudo certinho, mas Ele te chamou para levar, para falar do amor dEle, para você ir, para você passar dessa parede aqui e fazer, independente de apóstolo, independente do pastor, independente de qualquer pessoa, mas através daquilo que você carrega. A responsabilidade não está aqui, está aí sobre cada um de nós, está em mim, mas está em você. A cadeira vazia do seu lado, responsabilidade sua também. É minha? É, mas é sua também. Porque o mesmo Cristo que me chamou, que me apresentaram um dia, e eu entendi qual que era a vontade dele na minha vida, era para apresentar ele para outras pessoas, era para levar aquilo que um dia ele fez na minha para outras pessoas. Foi o mesmo Cristo que foi apresentado para você. E por que você não está fazendo? Porque se nós estivéssemos fazendo isso aqui, a igreja não estava mais desse tamanho, gente. Eu não estou falando nem a nível de igreja, nós estamos falando a nível de cristãos dentro da nossa cidade. Que quando a gente fala para as pessoas o número de cristãos da nossa cidade, todo mundo fica assustado. É assustador, e é assustador mesmo. Porque na
na maioria dos lugares, é difícil um lugar que esteja, na verdade, como nossa cidade está. Isso é triste. Mas isso só pode mudar com qual realidade? Como nós podemos mudar essa realidade? Através de mim e de você. Através da minha vida, através da sua vida. Através do seu falar, onde que Deus te plantou, onde que Deus te colocou. É através dessa forma de você apresentar. Eu quase não falo, eu não isso, nem aquilo. Pois é, você acha que você está lá por qual razão? O falar é com você. O fazer é com Cristo. Mas o falar é seu. E Ele confiou, assim como Ele confiou a mim e a você. Ele confiou. E muitas vezes nós não temos feito. Nós não temos sido merecedores da confiança do Senhor. Nós não temos sido merecedores daquilo que o Senhor fez por nós. Fez e faz. E aí nós não falamos. Nós falamos de vários assuntos. Nós falamos da roupa, nós falamos, nós compramos, nós compartilhamos outras coisas. Mas nós não falamos do amor de Jesus. Nós não falamos do amor curador, do amor transformador, do amor libertador. Nós não falamos. Ou nós falamos muito pouco, mas muito pouco. Nós distraímos, nós falamos de vários assuntos, mas nós falamos muito pouco diante do que a gente poderia falar. E nessa noite, o Senhor me incomoda, o Senhor me incomodou nessa palavra, porque, como a gente sempre fala, primeiro o Senhor fala com a gente. Era o Senhor, talvez, querendo me tirar de alguns lugares, ou para que eu voltasse para o lugar que o Senhor queria que eu tivesse. E aí a gente chega na igreja, a gente conhece esse Cristo, a gente empolga, e a gente fica alegre, e a gente se emociona, e a gente serve, e a gente faz. Mas aí depois a gente diminui essa intensidade, e é como se a gente se acostumasse. A gente acostumasse com essa vida. E todo lugar de conforto, todo lugar que a gente fica ali quietinho, e quando a gente chega, a gente é cuidado, a gente chega às vezes meio que arrebentado de situações, de decepções. A maioria é assim. Aí a gente tem todo um tempo ali, igual quando você chega doente num lugar, quando você chega doente num hospital, por um tempo você é ali cuidado, tem alguém te servindo, tem alguém ali te alisando, cuidando de você, te servindo de todas as formas, não te deixa fazer nada, te carrega. Mas chega um dia que você recebe alta desse hospital. Assim, quando você chega na igreja, chega um tempo que depois que você está, que você chegou, que você sarou, que você melhorou, que você conheceu a Cristo, que você experimentou daquilo, do poder que Ele tem, porque Ele fez na sua vida, está na hora de levantar. Você recebeu alta. Mas sabe o que é que a gente faz? Sabe o que é que muita gente faz? Não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Ah, não, aqui. Não, eu tenho medo. E se eu machucar? Não, Deus está falando, esse lugar não te pertence mais. Sai dessa cama, sai desse lugar, sai desse ambiente. E a gente está lá, a gente continua lá num ambiente de gente doente, de gente que não consegue andar. E Deus está falando, solta essa muleta, levanta, anda, caminha. E a gente está lá, não, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de tropeçar, eu tenho medo de machucar. E a gente fica ali, a gente prefere ficar ali. Não, vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui nesse lugar sombrio, lugar que a gente fica paralisado. Esse lugar é sombrio, esse lugar é escuro, esse lugar te adoece, mas a gente insiste em ficar nesse lugar. Não quero, eu quero ficar aqui. Não, aqui tá tudo certinho, tá tudo bom. Aqui eu não corro risco aqui, né? Vai que acontece alguma coisa. Mas nessa noite eu queria falar para as pessoas, na verdade, para os irmãos que estão aqui. Tem pessoas que vieram
de um padrão familiar, de uma família, de lugares, que tudo naquele lugar foi favorável, contribuiu para que você se tornasse alguém de bem, para que você prosperasse em tudo, para que tudo desse certo, para que tudo... Porque dentro dos padrões era tudo mais certo, mais perfeito. Isso não é regra. Eu não estou falando de regra, porque quando existe propósito, não tem regra nenhuma. Deus permite situações acontecerem dentro da casa de padrão perfeito, de padrão certinho, e Deus vai lá, coloca a mão, permite situação, porque eles têm um propósito naquela situação. Mas nessa noite, o que o Senhor me fala, o que o Senhor trouxe ao meu coração, não foi, na verdade, para esse perfil de família. A palavra que o Senhor trouxe nessa noite ao meu coração foi para o perfil de família desajustada. Uma família, na verdade, desequilibrada. Uma família que não é uma família, como se diz hoje, uma família funcional, mas uma família torta, uma família errada, uma família que foi constituída de forma errada, um ambiente ruim, talvez um ambiente de prostituição, talvez um ambiente de droga, um ambiente que não era o ambiente que prevalecia a vontade do Senhor. Eu estou falando para a gente aqui que veio de situações que talvez nada na sua vida contribuiu ou colaborou para que você desse certo na vida. Às vezes você chegou aqui que só o Senhor sabe como é que você conseguiu chegar aqui. Às vezes você chegou aqui nesse padrão aí, assim, só os cacos. Às vezes você veio de situações que às vezes ninguém nem sabe, né? Que você viveu. Mas você veio e você tem uma história. Você tem uma história de vida. Ela pode não ser linda, ela pode não ser bela, mas você veio de uma história. Às vezes você veio de uma situação que você perdeu seus pais quando você era criança. Você cresceu sentindo desamparo, abandono. Às vezes seu pai não foi um pai presente, e isso te trouxe, assim, inúmeras consequências. Às vezes você se refugiou em coisas que... Você se refugiou na droga, se refugiou em lugares errados. A menina, às vezes, que não teve o pai presente, talvez ela se refugiou em relacionamentos, talvez buscando não um homem, não um marido, mas buscando um pai que ela não teve. Talvez você veio de lugar que você foi abusada. Você sofreu abuso. Talvez você não conhece seu pai biológico, você não sabe quem é. Essa é a sua história. Talvez, Cris, você não foi a filha preferida da sua mãe. Talvez as melhores coisas não eram para você. Talvez essa seja a sua história. Como eu, como você, todo mundo aqui traz uma história. Todo mundo chega aqui com marcas. Umas mais evidentes, umas menos evidentes, umas mais profundas, outras mais leves. Às vezes você chegou aqui, você trazendo marca de um passado, de uma infância, de um casamento frustrado, de uma decepção. Mas às vezes você chegou na igreja, você conheceu Jesus, mas você continuou preso nesse lugar. Muita coisa permaneceu do mesmo jeito. Mas eu queria te dizer que ninguém tem um encontro verdadeiro com Cristo que ele não seja marcado por Cristo de alguma forma. Se você chegou aqui, você conheceu Cristo, e se você permaneceu dessa forma, se você permaneceu nesse lugar,
Você continuou como doente numa cama. Você continuou falando do seu problema como se ele aconteceu hoje. Talvez ele tenha 20 anos que aconteceu. E você fala do seu problema de uma maneira como se ele tivesse... Tipo assim, ele está tão vivo em você que você fala dele como se ele tivesse acontecido hoje. De tão fresco que ele está na sua memória, na sua alma. Às vezes, é uma falta de perdão. Uma falta de perdão sua em relação a alguém, a alguma coisa. Às vezes, igual nós estamos falando, talvez seus pais não foram o modelo de pai que a gente entende que teria ser, não foi os pais exemplares, mas foram os pais que Deus quis que você tivesse. Você não nasceu na família errada. Eu não nasci na família errada. Você nasceu na família certa. Deus sabia o que ele estava fazendo. Você pode ter certeza que tinha e que tem um propósito em tudo isso. Assim como nós vimos no início, Cristo veio para cumprir um propósito como homem. E quando Cristo veio na terra, Cristo, para cumprir o propósito, ele foi o quê? Marcado. De todas as formas que você imaginar. De todas as formas que você imaginar, Jesus foi marcado. E foi marcado por causa de quê? Porque existia um propósito maior, que era sobre mim e sobre você. Mas que depois que você conhecesse, que eu conhecesse, eu continuasse a fazer a mesma coisa. Eu continuar imitando aquilo que Cristo fez. Eu ser exemplo, eu ser imitador dele. Mas nós queremos o quê? Às vezes nós queremos ser conhecidos, nós queremos tantas coisas, nós queremos viver evangelho, nós queremos falar de propósito, mas nós não queremos as marcas.